Fala, turminha, tudo beleza? Muito boa noite, maravilha com vocês? Bora fazer nosso estudo mais rapidão? Vamos tentar fazer um estudo bem objetivo, falando aí da movimentação que aconteceu hoje. Mas já não se esqueça, já vai deixando aquele like, curtindo o canal aí, para que a gente possa estar sempre fazendo os estudos e esse canal possa estar atingindo cada vez mais pessoas, beleza? Não se esqueça também já de entrar e curtir nosso canal no Instagram, esse linkzinho que tá aqui, Vida de Trader 2. Lá a gente tem falado das operações. Postei lá um videozinho explicando as minhas operações hoje cedo, as duas comprinhas que eu fiz aqui. E até fazendo um paradoxo, né? Que de manhã, 8h30 da manhã, a gente conversando ali no grupo dos alunos, eu acabei falando, todo mundo falando, mundo caindo, VIX isso, mundo aquilo. E eu falei, não se surpreendam se o índice subir. E foi o que ele fez, tanto é que eu só peguei compra, né? E vocês precisam entender um pouco desse contexto, porque assim, ó, quando tem esses movimentos bruscos no fim de semana, é muito comum ele fazer um pullback, dar uma retração. É muito mais provável do que ele abrir com um gap de 3.000 pontos e seguir descendo. Porque vocês têm que entender que todo mundo que dormiu comprado aqui, isso aqui é 3.000 pontos de gap e o cara começa a estopar a posição aqui ou tentar comprar mais para puxar o preço médio para baixo. E aí o que acontece? Mas a venda é que faz o preço mudar. Então o que acontece? Quando acontece a venda das posições que estão compradas, estopa, isso aí dá liquidez para a galera que quer comprar mais barato e acaba gerando o movimento de retração. Por isso que acontece esses movimentos. E não por acaso o preço abriu exatamente na região dos 70% e no order block dos 60 minutos. Tinha outro order block aqui no meio? Tinha. Mas acaba sendo pulado direto por conta do que? Aonde é que é o ponto mais barato para se comprar? É lá embaixo, tá, turma? Então fiquem atentos nisso. E aí aqui, ó, para a gente analisar o que está acontecendo, o preço agora fez um movimento de pullback, né? De movimentação de quebra depois dessa quebra de fundo aqui, tá? Então perceba uma coisa, eu tenho uma movimentação na Golden Zone do time frame maior e agora eu tenho um possível alvo aonde? Na Golden Zone ou no topo do time frame menor. Então é essa movimentação que a gente vai estar sempre enxergando. Isso é usar o múltiplo time frame, tá? Então sempre vocês têm que estar atentos a isso, porque é isso aí que direciona o lado do mercado e dá as possíveis aí oportunidades para a gente estar buscando operações. O que a gente tem aqui agora? Ó? Tem esse candle aqui, essa região, que para mim é a melhor região que tem para a gente pensar numa venda, tá? Por conta do volume que a gente tem aqui. E aqui nesse meio de caminho tem essa zona de liquidez aqui, que é basicamente onde o preço fechou ontem, né? Então pode acontecer dele dar ainda mais uma esticada para cima. Para baixo, teria que pensar em alguma coisa aqui, perdendo esse fundo, beleza? Aqui seria um ponto interessante. Apesar de a gente não ter um fundo, foi aqui onde o preço segurou e não conseguiu voltar e acabou fazendo mais um rally de alta. Então fiquem espertos nessa movimentação, beleza? Além disso, depois a gente tem os pontos aqui de baixo, ok? Passando daí, a gente tem esse outro ponto aqui embaixo. Na verdade, esse aqui já pode até tirar, que isso aqui já foi mitigado, né? E a gente tem uma outra região aqui. Deixa eu botar no gráfico de 1 hora para a gente entender. E na verdade a gente percebe que eu tenho aqui essa região e depois eu tenho um segundo alvo aqui embaixo, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, isso aqui são alvos de queda, tá? Não são movimentos, mesmo porque o preço ainda está descendo, né? Tá quebrando estruturas para baixo.
partir do momento que ele perder esse topo aqui, né? Se por um acaso ele fizer isso aqui, aí a gente pode pensar numa virada, visto que isso aqui foi captura dessa liquidez aqui. Então, se o preço voltar lá, é para seguir subindo. Por isso que vocês têm que ter atenção, beleza? Então, isso é o que a gente tem aqui das marcações para o pregão de amanhã, para vocês estarem atentos aí a essas movimentações, a essas regiões aqui que a gente está olhando, tá? E que aqui é onde a gente tem volume, aqui é onde a gente tem dinheiro. Percebam aqui, ó, olha só, olha onde o preço travou, é nessa região aqui, tá? E o outro ponto é esse teste aqui. Então, se amanhã ele baixar daqui, a gente teve um reteste de fundo e descer. Se ele abrir subindo, a gente pode ter um reteste lá em cima e continuar para baixo. Se ele passar direto, aí a gente tem o fim dessa queda na Golden Zone e a continuidade no movimento de alta. Beleza? Bora falar do dólar. Quem está vendo e acompanhando meus estudos passados sabem, olha lá, ó, isso aqui era a máxima histórica do dólar e foi exatamente onde ele abriu, né? E olha como o preço é cirúrgico, abre na máxima histórica e simplesmente rasga para baixo. Agora a gente tem o que aqui, ó? A gente continua com aqueles pontos lá embaixo, ok? O que tem que prestar atenção aqui? Nesse fundo, porque se ele perder esse fundo aqui, a tendência é que ele venha buscar essa liquidez aqui, tá? Nesse gap. Então fiquem atentos em relação a isso. Na região aqui, a gente pode até considerar tudo isso daqui, ó. O fundo com o Fair Value Gap, tá? Então você tem uma região de compra lá embaixo. Então fiquem ligados nessa movimentação aqui, ó, porque a perda desse fundo aqui pode resultar na descida do preço até a parte mais lá de baixo, beleza? Bora falar do Nasdaq aqui, ó. Nasdaq também deu uma retração. Como eu falei hoje lá, pessoal, eu acabei fazendo uma comprinha aqui, ó, no teste que eu comecei hoje de novo, né? Aquele que eu tinha estourado quarta ou quinta-feira, não lembro. Eu fiz o reset dele ontem para começar a operar hoje e hoje eu fiz aqui, deu 926 dólares, tá aqui, ó, 50.926. Esse é o valor que eu fiz hoje. Eu comecei hoje com 50 mil, fez 50.926. Vamos ver se amanhã faço mais uma grana para ver se até quarta ou quinta-feira eu aprovo essa conta. Se estourar, a gente reseta e começa de novo. O teste é assim, não tem muita frescura não, e não tem muito essa de ficar operando operacional. O teste é partir para cima. O que a gente tem agora aqui, ó? Primeiro, eu tenho um gap enorme aqui para ser fechado, tá? E ele tá caminhando para isso, tá? O preço continua fazendo um pullback. Nós temos agora um movimento bem interessante para a gente estar prestando atenção, porque o preço ainda está em queda, tá? Ele deixou uma zona de liquidez enorme aqui embaixo, um fundo duplo que tem muito dinheiro aqui, só que vocês percebam as duas vezes que o preço chegou aqui, a reação compradora como foi forte, até foi por causa disso que eu fiz a compra aqui e não vendi Nasdaq hoje, né? E ele tá movimentando, só que assim, ó, tem que tomar cuidado, ele passar daqui, tem muita gente que compra rompimento, então tem que tomar cuidado para essa compra de rompimento não dar a liquidez necessária para o preço voltar a cair, tá? A gente não pode esquecer que quando vocês colocam o time frame maior, né? Ó, apesar daqui não ter aparecendo, o Nasdaq ele tá muito esticado, tá? Então assim, depois peguem o gráfico, a série histórica para vocês analisarem, que vocês vão ver que ele tá bem esticado. E aqui é o que eu falo, ó. Primeiro a gente tem esse gap, depois eu tenho um segundo ponto, que é o teste desse fundo, e depois, por fim, esse order block lá em cima, com esse Fair Value Gap gigantesco. Então temos umas regiões aqui vendedoras muito fortes. E aí é o que? Esperar o preço subir
para lá em cima fazer a quebra de estrutura e te dar uma oportunidade vendedora, tá? Isso é o que a gente mais espera no Nasdaq, que ele faça esse movimento para a gente entender quais são os próximos passos, beleza? Bora falar do euro. O euro, ao contrário das bolsas, né, moeda forte, acabou hoje dando uma oportunidade compradora. Percebam aqui, ó, que na abertura do mercado, né, sexta-feira ele fechou aqui, aí no domingo abriu na consolidação asiática, fez a captura de liquidez, olha o volume na abertura de Londres, e aí depois ele deu continuidade para cima. Deu a primeira compra aqui no Sweep e depois fez uma compra de reteste. E percebam, ó, também capturando liquidez e dando continuidade no preço, tá? Então, muita atenção aí em relação ao euro. Porque eu tinha falado no estudo da semana passada que aqui provavelmente não era lugar de vender, mas sim o que poderia gerar a liquidez, olha aqui, ó, para levar o alvo lá para cima. E enquanto ele está subindo, a gente vai enxergar para cima, né? Não adianta a gente querer brigar com o preço para achar que talvez consiga fazer uma venda. Não. O mercado está subindo, vocês têm que olhar para onde ele está indo, beleza? E olha só, aqui eu não tenho gap, assim, ó, cuidem isso, tá? Eu tenho um gap aqui, cuidado que isso aqui já foi mitigado, ó, subiu e voltou. Então, olha aqui, ó, topo e o fundo. Então ele já fez um movimento de subida. Ele teria que daqui partir para cima. Para pensar em venda, ele tem que perder esse fundo, ele tem que voltar e aí sim me dar uma venda numa região de liquidez. Então fiquem atentos em relação a isso no euro, porque o alvo dele está aqui em cima. O alvo dele está lá no 1.10, 1.104, 105. Então aqui a gente tem alvos, então é lá que vocês têm que estar prestando atenção, porque ainda tem caminho para subir, tá? Então cuidado com essa de achar, não esticou demais, agora vai descer. Não, não tem essa, ok? E para finalizar o Shao, lógico, no lado que está indo o mercado, ele abriu aqui ontem no domingo, foi buscar a liquidez aqui do fundo, ó, percebam que no time frame, quando você pega o 15 minutos, você percebe o que ele fez, ó. Ele subiu, deixou o topo, quebrou, aí ele veio exatamente aqui, ó, no reteste do topo, e aí deu a venda que aconteceu hoje, tá? O que a gente tem agora aqui, ó? Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Ele veio fazer o reteste do topo, quebrou a estrutura e está fazendo movimentação de baixa. O que tem que aguardar? Para mim, o melhor ponto aqui em cima para dar continuidade até o próximo alvo, ok? Então fiquem atentos em relação a isso, porque olha só, eu tenho uma zona de liquidez aqui, tenho um fundo e eu tenho por enquanto, uma rejeição de topo, visto que ele perdeu fundo e quebrou um fundo. Agora isso aqui talvez, né? A gente tem que tomar cuidado para saber também se não foi liquidez. A gente só vai saber quando o preço chegar lá em cima, que aí a gente vai ver se vai dar uma oportunidade vendedora no time frame menor ou ele vai passar batido, tá? Então aqui a gente tem o que, ó? Botamos no gráfico de 1 hora e eu tenho a máxima, né, o order block validado aqui. Esse fair value gap já foi, então eu tenho um point de oferta aqui e também essa região aqui, ó, tá? Fiquem atentos em relação a isso, para que a gente possa estar olhando aí alguns pontos interessantes. Opa, peraí. Então aqui a gente tem essa movimentação. E nessa região aqui, ó, olha só, eu tenho esse ponto aqui.
tá? Então fiquem espertos. Como eu sempre falo, os pontos mais baixos são sempre os mais arriscados, a extremidade é sempre mais favorável, né? Então fiquem espertos aí para tomada de decisão nos lugares certos. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.